Olá e bem-vindo! Hoje vamos fazer uma análise de uma verdadeira corrida contra o tempo, uma que começou no instante em que um acordo histórico foi assinado. Exatamente. Estamos falando do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, que foi celebrado no último sábado, lá no Paraguai. Isso mesmo. A nossa fonte de hoje é uma notícia do G1, publicada agora mesmo, dia 22 de janeiro de 2026, e ela já captura, assim, o primeiro ato desse drama que vem depois da assinatura. E a nossa missão aqui é justamente entender o que acontece agora, né? Pois é. A celebração acabou e a grande questão que o artigo levanta é: como é que se transforma 20 anos de negociação em realidade? E, mais importante, quais são os obstáculos que já estão aparecendo no caminho? Exato. Porque a assinatura é o aperto de mãos, né? É o momento da foto. A ratificação é que é o verdadeiro campo de batalha. E o que a fonte revela de imediato é uma fascinante assimetria de velocidade. De um lado, a gente tem o Brasil com o pé no acelerador, tentando criar um fato político. E do outro? E do outro, a Europa, com aquela sua complexa engrenagem institucional que parece ter puxado o freio de mão, sabe? Essa dinâmica, esse choque de estratégias e de sistemas políticos que a gente vai dissecar. Certo. Então vamos começar pelo lado que está correndo. O artigo destaca uma mobilização muito forte e coordenada no Brasil. Muito. O presidente da Câmara, Hugo Mota, já marcou data para levar o tema aos líderes partidários agora, dia 28. Ele fala em rápida aprovação e cita um espírito amplamente favorável. Isso soa como um otimismo muito calculado, não soa? Qual é a estratégia por trás de tanta pressa, afinal? Olha, a estratégia é usar a agilidade legislativa como uma ferramenta de pressão diplomática. Ah, interessante. Não se trata só de aprovar o acordo, mas de ser o primeiro do bloco a fazer isso e de forma bem enfática, sabe? O vice-presidente, Geraldo Alckmin, ele dá a pista principal quando menciona o objetivo de viabilizar uma vigência provisória do acordo. Vigência provisória. Essa é a peça-chave para a gente entender a urgência do governo brasileiro. Ok, vamos então desempacotar esse termo, vigência provisória. O que isso significa na prática e por que é tão importante a ponto de justificar toda essa articulação política? Bom, pense nisso como um acesso antecipado a um jogo, por exemplo. A vigência provisória é um mecanismo que permite que partes do acordo, Certo. geralmente aquelas de competência exclusiva da União Europeia, como a redução de tarifas comerciais, entrem em vigor antes mesmo que o processo de ratificação seja concluído nos parlamentos de todos os 27 países membros da UE. Entendi. É uma forma de destravar os benefícios econômicos mais imediatos, sem ter que esperar, potencialmente, anos até que o último Parlamento Nacional dê o seu aval. E quais seriam, assim, esses benefícios imediatos para o Brasil? Que setores estão na primeira fila esperando por essa vigência provisória? Principalmente o agronegócio exportador, setores como de carnes, açúcar, suco de laranja, café. Eles teriam um alívio tarifário quase imediato. O que tornaria os produtos mais competitivos. Exatamente. Mais competitivos no mercado europeu da noite para o dia. E, para a indústria brasileira, o benefício viria na importação de máquinas, equipamentos com tecnologia de ponta a custos mais baixos, entende? Faz sentido. Então, ao acelerar a aprovação, o Brasil está essencialmente dizendo para a Europa: olha, nós estamos prontos para começar a colher os frutos e a pagar pelos custos. A bola está com vocês. Qualquer atraso a partir de agora. Tem um custo de oportunidade claro e a responsabilidade é de vocês, europeus. É essa a mensagem. Entendi. É uma jogada de pressão econômica e diplomática. Mas eles falam em aprovar ainda nesse semestre. Considerando a complexidade do Congresso brasileiro, isso é realista? É muito ambicioso. Qual é o caminho normal para um tratado desse porte e o que exatamente eles estão planejando fazer para criar essa via expressa? O caminho normal é longo, é tortuoso. Por isso a meta é tão ambiciosa. Primeiro, o texto chega do Executivo. Antes mesmo de ser analisado na Câmara,
ele precisa passar pelo crivo da delegação brasileira no Parla-Sul. O Parlamento do Mercosul. Isso. E embora seja, na prática, um passo mais político do que técnico, ele consome tempo, adiciona uma camada de complexidade. Ok. Só depois ele vai para a Câmara dos Deputados. Lá ele precisa ser analisado por várias comissões, né? Relações exteriores, finanças, Constituição e Justiça. E talvez outras, dependendo do tema. Sim, talvez comissões temáticas como a de Agricultura ou Meio Ambiente. Depois de passar por todas elas, vai ao plenário. Se aprovado, todo o processo se repete no Senado. Então essa aceleração que o senador Nelsinho Trade mencionou, de criar uma subcomissão específica, seria a principal ferramenta para encurtar esse caminho. Precisamente. Em vez do texto ficar peregrinando por meses entre diferentes comissões, a ideia é criar uma comissão especial ou uma subcomissão que concentre a análise. E aí ela emite um parecer único. Exato. Um parecer único que vá mais rapidamente para o plenário. Isso exige uma enorme coordenação política. É isso que as declarações do Mota e do Alckmin indicam que eles estão tentando construir. Entendi. Eles estão tentando substituir o trâmite burocrático padrão por um acordo político de alta velocidade. É uma verdadeira operação de guerra legislativa. Ok. O plano no Brasil, então, é claro. Uma operação de guerra legislativa para criar essa via expressa, mas um acordo precisa de dois parceiros dançando no mesmo ritmo, né? Com certeza. E enquanto isso, o que está acontecendo na Europa? A notícia menciona uma decisão do Parlamento Europeu que parece ir na direção diametralmente oposta. E vai mesmo. No mesmo momento em que o Brasil anuncia seus planos de aceleração, o Parlamento Europeu decide enviar o acordo para análise do Tribunal de Justiça da União Europeia, o ECJ. E qual o efeito prático disso? O próprio artigo do G1 já aponta a consequência direta. Isso atrasa a entrada em vigor do acordo comercial por vários meses. Nossa, ora, isso é só o procedimento padrão europeu? Uma burocracia inevitável? Ou tem uma intenção política por trás desse movimento? É uma mistura complexa das duas coisas, sabe? E isso expõe a diferença fundamental entre os dois blocos. O Brasil, com um sistema presidencialista, consegue, pelo menos em tese, alinhar executivo e legislativo para uma ação rápida. Certo. A União Europeia é, por sua própria natureza, uma máquina de consenso lento e deliberado. O envio ao tribunal serve a dois propósitos. Primeiro, o técnico. Garantir que o acordo, que é um documento de milhares de páginas, não colida com o arcabouço legal da própria UE. E quais seriam os pontos de colisão que mais preocupam? O que exatamente os juízes lá em Luxemburgo vão procurar nesse texto? Olha, eles vão analisar pontos extremamente sensíveis. Por exemplo, as cláusulas sobre proteção de dados, elas estão de acordo com o GDPR europeu? A lei de proteção de dados deles. Isso. As metas de sustentabilidade, os mecanismos de fiscalização para combater o desmatamento, são juridicamente vinculantes ou são só promessas vagas que violariam o espírito do Pacto Ecológico Europeu? Tem mais coisa? Sim. As regras sobre indicações geográficas, como a proteção do nome champanhe ou queijo parmesão, são robustas o suficiente? Ou até mesmo se os painéis de arbitragem para resolver disputas respeitam a soberania do direito europeu. Entendi. Um parecer negativo do tribunal em qualquer um desses pontos seria catastrófico. Não seria mais um atraso de meses, mas a necessidade de reabrir a negociação do texto, o que poderia significar um atraso de anos. Então essa análise jurídica é um risco enorme. Mas você mencionou um segundo propósito, um mais político. Sim, e talvez esse seja o mais importante. O envio ao tribunal é uma forma de gerenciar as enormes pressões internas que existem na Europa contra esse acordo. É uma maneira de o Parlamento Europeu dizer aos seus eleitores e aos lobbies mais poderosos: calma,
Não vamos aprovar isso de qualquer jeito. Nossos juízes vão garantir que nossos padrões e interesses estão protegidos. Faz sentido como estratégia política interna. Com certeza. Isso serve para apaziguar o agronegócio francês e irlandês que temem a concorrência da carne sul-americana. Serve para acalmar os partidos verdes e as ONGs na Alemanha e na Holanda, que veem o acordo como uma licença para o desmatamento na Amazônia. É uma manobra para ganhar tempo. Exato. Ganhar tempo e construir legitimidade interna antes que a batalha política comece de verdade nos 27 parlamentos nacionais. Isso me faz pensar na longa história dessa negociação, né? São mais de 20 anos de idas e vindas. Esse nível de escrutínio e esses obstáculos sempre existiram? Ou o mundo mudou tanto nesse tempo que o acordo agora precisa passar por filtros que não existiam quando tudo começou? Esse é um ponto excelente. O mundo mudou radicalmente. Quando as negociações começaram, lá no final dos anos 90, a principal preocupação era com tarifas e cotas. Era um acordo comercial clássico. Bem mais direto. Muito mais. Hoje, um acordo dessa magnitude é também um acordo sobre clima, sobre direitos humanos, sobre padrões de trabalho, privacidade de dados. A ascensão da China como potência global e a urgência da crise climática mudaram completamente o tabuleiro. Ou seja, o acordo de hoje precisa responder a preocupações que mal estavam no radar 2 décadas atrás. Por isso a ratificação é tão mais complexa agora. Não se trata apenas de economia, mas de um choque de visões de mundo. Diante desse cenário todo, com o Brasil acelerando e a Europa analisando tudo com uma lupa jurídica, como fica a diplomacia? O artigo cita uma declaração da embaixadora da União Europeia no Brasil, a Marian Shugraf, depois de se reunir com o senador Nelsinho Trade. Sim, eu vi. Ela diz: espero que a rapidez da tramitação no Congresso brasileiro incentive os procedimentos do lado europeu também. Como a gente deve ler essa declaração? Olha, é uma obra-prima da diplomacia. Por um lado, ela está reconhecendo a estratégia brasileira. Ela valida publicamente que a velocidade do Brasil é um fator de pressão e que isso está sendo notado em Bruxelas. É um aceno positivo. É um aceno positivo. Por outro lado, a frase é cuidadosamente vaga, né? Ela diz, espero que incentive, o que não é uma promessa de que vai acelerar. Entendi. Ela está essencialmente dizendo, recebemos a sua mensagem, é uma jogada interessante, mas nós temos nossos próprios processos internos que são complexos e seguirão seu curso. É o reconhecimento oficial do início desse jogo de xadrez legislativo. Então, no fundo, o que a gente está vendo é o reflexo de 2 sistemas políticos muito diferentes tentando concluir um projeto em comum? Exatamente. De um lado, um sistema presidencialista num país unificado, tentando usar a velocidade e a decisão centralizada como trunfo. E do outro? Do outro, uma confederação de 27 estados soberanos com sistema parlamentar multinível, que por design foi feito para ser lento, para absorver choques e para gerar consensos amplos antes de qualquer grande movimento. É uma diferença de filosofia, quase. Totalmente. O que o Brasil vê como agilidade, a Europa pode ver como precipitação. E o que a Europa vê como prudência e rigor jurídico, o Brasil pode interpretar como protecionismo e má vontade. A aprovação desse acordo não é só sobre o mérito dele, mas sobre a capacidade desses 2 modelos tão distintos de se sincronizarem. Resumindo então nossa análise até aqui. A tinta da assinatura do acordo Mercosul-UE mal secou e a gente já está no meio de uma clara disputa de ritmos. Claríssima. No Brasil, um esforço político coordenado para uma aprovação expressa, usando isso como uma ferramenta de pressão. Isso. E na Europa, um desvio estratégico para o judiciário, que serve tanto como salvaguarda jurídica quanto como um mecanismo para administrar pressões políticas internas, mas que na prática significa meses de atraso. O palco está montado. Completamente. O palco está montado para um fascinante jogo de estratégia política e legislativa. A narrativa que emerge da fonte é de um Brasil proativo, quase impaciente, querendo capitalizar o momento político e mostrar liderança. Sim, as declarações dos políticos vão todas nessa linha. Exato. As declarações do Hugo Mota, do Geraldo Alckmin, do Nelsinho Trade, todas pintam esse quadro de determinação. A diplomacia brasileira está claramente apostando em ser a primeira a entregar a ratificação,
esperando que isso crie um efeito dominó positivo. Uma estratégia de liderar pelo exemplo, de dizer, olha, nós já fizemos a nossa parte, agora é com vocês. Exato. Isso nos leva a um pensamento final para a nossa reflexão. Vamos lá. Toda a nossa discussão e o foco da notícia está nessa partida de xadrez entre Brasília e Bruxelas, entre o Congresso brasileiro e as instituições europeias, né? Parece um jogo de dois grandes jogadores. Pois é. No entanto, o texto nos lembra de um detalhe crucial que pode ser facilmente esquecido. O acordo precisa ser ratificado pelos parlamentos de todos os países envolvidos. É verdade, a gente foca nos grandes atores, mas qualquer peça menor no tabuleiro pode virar o jogo. Exatamente. Estamos falando da Argentina, Uruguai e Paraguai, cada um com suas próprias dinâmicas políticas internas que podem mudar a qualquer momento. Certo. E estamos falando dos parlamentos nacionais das dezenas de nações da União Europeia. Enquanto o Brasil se esforça para ser o primeiro a cruzar a linha de chegada, a pergunta que fica é: qual será o impacto se o verdadeiro obstáculo não for um tribunal em Luxemburgo? Mas, por exemplo, o parlamento da Áustria? Perfeito, por causa de uma questão ambiental específica. Ou o parlamento da Irlanda, para proteger seus produtores de carne. Ou se uma crise política na Argentina mudar o cálculo do novo governo sobre os benefícios do acordo. Entendi. O sucesso desta maratona não depende só da velocidade do corredor mais rápido, mas da capacidade de todos os quase 30 corredores, grandes e pequenos, de cruzarem a linha de chegada. A corrente é tão forte quanto seu elo mais fraco.